piscando, mas geralmente ele Já demora uns 30 segundos. tá. Mas já tá valendo. Tipo, quando começar, eles já vão sabendo que isso que a gente falou. Por aqui. Boa tarde a todos e todas. Vamos começar em breve, só uns minutinhos aqui. Não tá? Olha só, já tô vendo que tá entrando gente, hein? Muito bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai falar de coisa boa, hein? Eu não consigo ver aqui. Já tem 4 pessoas assistindo a gente, Sandy. Ah, legal, então. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Nós vamos começar em breve, só esperar mais uns 2 minutinhos. Boa tarde, Mônica. Tudo bem? Cinco horas pontualmente? Hoje nós estamos concorrendo com o campeonato de futebol aí, vai ser difícil. Vamos ver. Quem mais gosta de futebol ou quem mais gosta de viagem? Hoje nós vamos ver. Já tem 9 pessoas na live e cada vez mais chegando mais gente. Ah, que bom. Vou dar uma olhadinha aqui. Já vamos começar, só um minutinho. A minha mãe já falou no chat aí que ela prefere ver sobre viagem do que saber sobre o jogo. Ah, então tá certo. Só um minutinho. A minha mãe já falou no chat aí que ela prefere ver sobre viagem do que saber sobre o jogo. Ah, então tá certo. Sandy, eu só vou pedir pra você baixar um pouquinho o volume da live aí. Tá. Porque senão não vai vir voltar pra mim e fica um pouco ruim de escutar. Tira o microfone. A minha mãe já falou no chat aí que ela prefere ver sobre viagem do que saber sobre É. Tá certo, vamos então começar? Inicialmente, então, eu quero me apresentar, eu sou a Sandy, da TZ Viagens, é um prazer imenso estar falando aqui com vocês hoje, tá? Nessa live, algo novo, né? Para nós também, porque todas as reuniões quando a gente fez para organizar as viagens em grupo, sempre foram reuniões presenciais. Então essa aqui está sendo realmente um desafio, uma novidade fazer assim através através de uma live, né? Mas então eu quero agradecer muito a participação de todos. Quero dizer para vocês que hoje a gente vai fazer, eu pensei nós vamos fazer tipo aqui um roleplay. O que seria um roleplay? Uma representação, né? Então eu convidei um jovem que é muito especial, ele tem acompanhado bastante os nossos eventos aqui na TZ Viagens, das viagens, e como ele tem acompanhado de perto, ele é um entusiasmo, né, dos nossos trabalhos, então eu o convidei e ele vai fazer o papel, ele vai representar o cliente, as dúvidas de um cliente. E eu vou procurar esclarecer. Tenho certeza que as dúvidas dele vão ser muitas das dúvidas de vocês também, tá? E aí, depois a gente tiver as dúvidas, depois nós vamos esclarecendo à medida que elas vão aparecendo aqui no final, tá? Então, Perfeito! Então eu quero agradecer muito o Péricles Teles, por ele ter aceito esse convite, e quero então apresentar com vocês o Péricles. Eu que agradeço o convite, viu, Sandy? É um prazer estar aqui fazendo essa live para falar dessa viagem incrível aí.
O trabalho que eu venho acompanhando dessas viagens vem muito pelos olhos da minha mãe. Ela já viajou com o grupo, já viajou com a TZ aí para a Irlanda, para a Escócia, já tem viagem marcada para a França. E agora, então, vem esse cruzeiro da Grécia incrível aí por frente. Nesse cruzeiro ela já tem o lugar confirmado também. A cabine dela já está garantida. Tá certo. Perfeito. Essas viagens, pelo viés dela, são muito convidativas sempre, tanto pelo ambiente bem familiar, com respeito, tem diferentes faixas etárias aí do grupo. Essas viagens em grupos assim são muito interessantes de serem feitas, mas que tal a gente ir para a primeira pergunta? Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é sobre o porquê a Grécia, sabe? A gente tem o mundo inteiro aí para explorar, para viajar, e especificamente nessa viagem foi escolhido a Grécia como foco. Tá. Então, eu queria perguntar já de cara, o porquê fazer um cruzeiro na Grécia? Bom, só um minutinho que a bateria que está acabando, pera um pouquinho. Sem problema. Bastante gente entrando, a gente tem 17 pessoas agora na live. Só um minutinho. Ô, Henrique, a bateria está acabando. Não sei. E aí, desculpa, pessoal? gente, só um probleminha técnico que eu tive aqui, que a bateria está acabando. É isso. Então, só consegue colocar aqui, só um minutinho. A Andrea já está falando que ela acha a Grécia muito legal, aparentemente. Ela mandou várias palminhas de Grécia e deixando em destaque. Tá, só um minutinho. Pode continuar. Bom, por que a Grécia? Porque várias pessoas, elas já tinham me falado, organiza um grupo para a Grécia. A Grécia, ela está no imaginário das pessoas, é um destino paradisíaco, é lindo. Para você navegar na Grécia, assim, praticamente o navio flutua de tão calmo que é um mar azul. Então, assim, eu tenho certeza que essa vai ser uma viagem inesquecível, vai ser linda, como todas as nossas viagens que nós temos organizado, né? Um destaque, como que a gente organiza? Qual o nosso diferencial na TZ na organização das viagens? É que nós temos sempre um roteiro básico e depois, em conjunto com o grupo, nós vamos definindo uma complementação. Por exemplo, nesse cruzeiro, nessa viagem desse cruzeiro, tem o cruzeiro, são esses 8 dias, que esse é o básico que todos farão, e depois nós temos algum complemento, que é assim, depois nós vamos nos reunindo e vamos verificando outros lugares que as pessoas gostariam de ir. Por exemplo, algumas pessoas já têm conversado comigo que gostariam de que a gente aproveitasse essa viagem e já fizéssemos também Istambul, que está perto. Está bem perto, né? Então, a ideia seria, nós vamos, então, para Istambul, passamos alguns dias lá conhecendo. Então, essa parte, esse complemento, ele é decidido em grupo. E depois nós vamos, então, para a Grécia. Algumas pessoas já têm me falado que querem conhecer algumas outras ilhas. Então, teria também um complemento. Então, como a gente vai fazendo exatamente isso? Eu vou ouvindo o que as pessoas gostariam de fazer, onde elas gostariam de ir, de participar. Então, em função disso, a gente vai organizando. Então, foi por isso da Grécia, foi bem de sugestões dos próprios passageiros que a gente organiza essas viagens já tem algum tempo. E as próprias pessoas vão sugerindo onde que elas gostariam de ir, tá certo? Perfeito. Sabendo um pouco de como a TZ costuma fazer viagens, pelo menos as que a minha mãe participou, eram viagens que elas não eram um cruzeiro, né? Era uma coisa mais terrestre, por assim dizer. Então, uma próxima pergunta seria o porquê de um cruzeiro para a Grécia? Porque a Grécia, ela é formada de muitas ilhas, mais de 6.000 ilhas,
Algumas são ilhotas que as pessoas e algumas não são habitadas. E as ilhas, elas são longe uma das outras. Então, uma forma de você otimizar e conhecer várias ilhas é por um cruzeiro, porque você viaja, vai conhecendo todas as ilhas, quer dizer, essa é uma otimização, porque algumas ilhas você só consegue chegar mesmo de barco, tá? Elas são longe, algumas você vai chegar de avião, né? Então, a melhor forma é você realmente utilizar um cruzeiro. Essa é a nossa ideia. E cada ilha, ela é muito diferente uma da outra. Todas são maravilhosas. É impossível os cruzeiros eles percorrerem todas, né? Então, assim, foi escolhida essa rota. Eu escolhi essa rota porque eu acho que ela é maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Cada um tem um detalhe importante, né? Então, funciona dessa forma. Ok? O que mais? Perfeito. Interrompendo um pouquinho a live aqui, a gente tem 25 pessoas assistindo. Boa tarde para Miriam, que mandou um boa tarde para gente. E para todo mundo aí que entrou também. A gente tem uma primeira perguntinha já da Andréia, que é de onde esse cruzeiro parte. Tá. Andréia, a gente já vai entrar nesse tópico, tá bom? Agora com um pouquinho de imagens, que é até a minha próxima pergunta. Sandy, você falou que tem várias ilhas, elas são muito diferentes entre si, e que tem algumas ilhas até que não estão habitáveis e tudo. Você tem fotos para mostrar pra gente de como que é esse lugar? Tenho sim, vou mostrar daqui a pouco algumas ilhas e falar um pouquinho sobre elas, mas só respondendo já a pergunta da Andréia, né? Andréia. Ela sai de Atenas, do Porto Pirineus, e de lá ela faz todo o cruzeiro e volta novamente para Atenas, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho sobre as ilhas, né? E depois então a gente fala um pouquinho sobre o cruzeiro, tá? Então deixa eu passar aqui para algumas imagens. Show demais. Bom, então aqui esse é o cruzeiro que nós vamos fazer o Jade, que nós vamos comentar um pouquinho depois, mas vamos falar um pouquinho sobre as ilhas, né? Então, aqui é Atenas, né, o Parthenon. Então, assim, está previsto, nós vamos chegar um dia antes, porque o navio sai dia 14 de agosto, nós vamos estar lá dia 13. Por quê? Para já fazer um city tour sobre Atenas, no mínimo dia 13, né? E depois a gente vai combinar com o grupo se eles querem explorar um pouco mais outra ilha, então a gente vai ajustar. Mas quem for fazer só o cruzeiro vai estar lá dia 13, porque a gente sempre chega um dia antes, porque o cruzeiro não espera ninguém, né? E às vezes o voo atrasa, alguma coisa, então a gente dia 13 já vamos estar lá. E aí nós vamos então fazer um city tour, conhecer a parte da Grécia, os principais pontos, vamos conhecer o Parthenon, né? Então a gente vai fazer esse cruzeiro. Aqui é uma das ilhas, que é Mykonos, é uma ilha lindíssima, o destaque dela, assim, ela é muito conhecida por esses moinhos, que no passado eles moinham trigo para fazer pão, né? Então ela é uma ilha maravilhosa, linda, o mar, vários passeios de navio, de barco, né? Então realmente é uma ilha que vale muito a pena. Aqui Cefalônia é uma das paradas também do cruzeiro. Nessa parte aqui do cruzeiro, a gente desce nessas grutas, pega um barquinho e vai conhecer. As águas são maravilhosas, são um verde incrível, e outras partes são um azul, né, bem turquesa, então vale muito a pena vivenciar isso. Aqui Rhodes, é uma outra ilha que nós vamos fazer, ela já se destaca pelos castelos, né, medievais, pela riqueza dessa arquitetura, então nós vamos poder vivenciar tudo isso de perto, tá? Aqui já é uma outra parada, que é Éfeso. Então aqui é uma antiga cidade grega, que hoje pertence à Turquia. Nessa parte nós vamos ver assim monumentos bem antigos, tá?
Aqui é o Templo de Adriano, é a Biblioteca Celsus. Nós vamos conhecer aqui como é que moravam os gregos ricos, as casas de banho. Então, tudo isso nós vamos ver nesse momento. Aqui nós vamos ver um estádio que nessa época já atendia, né, a 25 mil pessoas e com uma acústica perfeita. Aqui nós vamos conhecer a Casa de Maria, que onde morou depois da crucificação, a Virgem Maria, ela morou nessa casa aqui por um tempo. Então, esse destino, ele tem essa característica. Então, nós vamos ter tanto uma parte linda, maravilhosa, que ninguém vai esquecer, como tem uma parte histórica. Então, vamos sair bem mais enriquecidos também dessa viagem, né? Nossa, Sandy, desculpa te interromper, mas comentando, quando se pensa em ilhas gregas, principalmente numa viagem de cruzeiro, eu acho que vem muito na mente das pessoas sobre imagens paradisíacas, praias, ilhas, mas eu tô vendo também que nesse roteiro a gente tem bastante da parte histórica, né? Que Sim. É um dos grandes chamarizes aí para a Grécia. Exatamente. Então, muito interessante. Por isso que nós escolhemos esse roteiro, porque tem outros, né? Porque esse, ele tá exatamente isso. Ele vai pegar uma parte religiosa, que nós vamos ver uma das ilhas aí, que é Patmos, que é uma ilha religiosa, onde foi escrito o livro do Apocalipse, né? Então foi escrito em Patmos, que é então assim, tem esse lado religioso, e tem essa parte histórica de Éfeso, né, que nós vamos verificar. Sem considerar que cada uma ilha dessa, ela tem toda uma história também, né? De invasão, de defesa, então que nós vamos poder vivenciar bem no local. Essa imagem que nós estamos vendo agora é Santorini, que é uma das principais, a mais romântica, famosa e é inesquecível realmente. Tem um pôr do sol de tirar o fôlego, então realmente nesse dia nós vamos desfrutar de um pôr do sol, jamais será esquecido. Tá certo? Então tá. A Sueli vem comentando aqui que ela gosta de roteiro histórico, aparentemente. Ah, é? Atrai bastante ela. Essa legal. parte histórica. Então, o roteiro realmente é incrível, foi escolhido a dedo, porque o pessoal que viaja com a gente, realmente as pessoas gostam e viajam sempre, e já tem essa característica de querer ver no destino, ver tanto, já sai mais enriquecido, não só ver as imagens, né, de tirar o fôlego, como também você conhecer a parte histórica, cultural, porque viver, gente, é viajar, né? A gente tem outros comentários aqui da Mônica Morim falando que a Grécia é um sonho e num cruzeiro parece ser o roteiro perfeito. A Bel Pazin também falando que o roteiro tá incrível. E outras pessoas comentando aqui, tá bem legal também. Legal, E a vantagem é o seguinte, ó. Esse roteiro a gente está fazendo com bastante antecedência. Então, o que isso vai favorecer? Então, as pessoas que comprarem agora, primeiro, já vai estar mais barato, porque à medida que as cabines são sendo vendidas, vai subindo o preço, né? Porque o turismo, infelizmente, é por demanda. Como o mercado em geral, né? Procura, oferta, e aí as coisas vão subindo. Então, à medida que vão sendo vendidas cabines, nós vamos, o preço vai subindo. Então, a nossa ideia é nós sermos os primeiros para já ir pegando as melhores posições e, principalmente, porque aí nós conseguimos parcelar em 12 vezes. Então, todo mundo consegue ir. E quando chegar no ano que vem, tipo fevereiro, março, nós compraremos a passagem aérea. E aí, já de acordo com cada um, que cada um vai querer fazer no roteiro. Por exemplo, quem quiser passar na Turquia, então a gente já vai ter que calcular os dias antes que a pessoa vai ter que sair daqui. Quem quiser ficar mais alguns dias na Grécia, então também já vai ajustar sobre isso. Então, veja bem, vai ficar, um roteiro que todo mundo consegue, se programando, se planejando, vai conseguir fazer esse roteiro. Porque já começa a pagar agora, tem 12 meses para pagar.
Então, quando for maio, junho do ano que vem, a parte do cruzeiro já estará paga. E aí começa a pagar a parte do navio, desculpa, da passagem aérea, tá? Uma perguntinha que chegou dali aqui, essa viagem ela está prevista para agosto de 2022, é isso mesmo, Sandy? Isso, agosto de 2022. Dia 13, nós começamos em Atenas, né? Dia 14 é o embarque no cruzeiro. E vai Perfeito. até o dia 21. São 8 dias, 7 noites. Agora deixa eu fazer uma perguntinha então, Sandy. Eu tenho certeza que essas ilhas vão ser fantásticas, que todo o roteiro aí da Grécia ele vai ser inesquecível e tudo, mas eu, por exemplo, acredito que como alguns aqui devem ter um receiozinho, porque eu pessoalmente nunca viajei de navio, então eu não sei como é que é a sensação de estar um navio, sabe? Eu já ouvi falar que pode dar enjoo, que pode passar mal, então eu queria saber se você já viajou de navio e se isso se confirma ou se você tem alguma coisa para falar sobre esse tópico, tá? Tá. Não. Tópico polêmico. Normalmente, assim, quem tem esse receio é porque ainda não foi, né? Porque quem vai uma vez, vai sempre. Primeiro lugar é o conforto. O luxo que é você participar de um cruzeiro, porque você, por exemplo, digamos que nós estivéssemos num terrestre, né? Vamos imaginar que fosse terrestre. Cada ilha dessa, você vai ter que, porque cada dia você está num lugar, né? Você teria que arrumar mala, desarrumar mala, entra no hotel, faz check-in, faz check-out. No cruzeiro não, você chega. Você já deixa suas malas, que eles vão levar no seu apartamento, você já leva uma malinha de mão para você já começar a desfrutar do cruzeiro, então você já vai almoçar, já vai ficar numa piscina, já vai descansar, e no final da tarde você efetivamente vai para o seu quarto, vai aproveitar um pouquinho, né? As viagens, principalmente para quem nunca viajou de cruzeiro, essa é a melhor opção. Por quê? Primeiro, por causa do mar. O mar é muito tranquilo, é aquilo que eu falei, o navio praticamente ele desliza, você não sente. Já passamos situação de que o navio saiu e as pessoas nem perceberam, mas nós já saímos, porque realmente não percebe de tão calmo que é o mar. Então tem isso. E além disso, a fase que ele vai navegar, elas são sempre curtas. Diferente, por exemplo, se você faz uma travessia, que às vezes você fica três dias em alto mar, só navegando. Essa não. O navio vai chegar de manhã numa ilha, você vai descer, fazer excursões, ou andar por conta, passear, ou pegar uma praia. Você vai passar o dia no local. Depois, no final do dia, você volta para o navio. Só que quando você chega no navio, você tem tanta coisa para fazer que você nem percebe. Quando você nem lembra que você está navegando. Porque, assim, você vai chegar, você vai tomar banho, você vai jantar, você vai para o teatro, ou você quer fazer uma academia. É tanta atividade a se fazer que realmente você nem percebe, né, que está navegando. É muito tranquilo e realmente é muito calmo. Além do que, esse navio é grande, né? Os navios são grandes, são pesados. É diferente, às vezes a gente tem a sensação de que é como andar num barco, que é mais comum, que a maioria já andou no barco. O barco balança e às vezes a gente enjoa. O navio não, o navio ele é grande, ele é pesado. Então, assim, só uma tempestade muito grande para você realmente sentir a parte do navio. Então, quem tem medo é a opção de conhecer, porque não vai enjoar, não. Maravilha. Aqui eu vou ler alguns comentários do pessoal, tá, Sandy? O N. Carvalho disse que ainda não foi em navio. Acho que essa é uma grande oportunidade aí para participar. Então, a Elia comentou que enjoos em navios assim são raríssimos. O Iraci Ferrodatrino também diz que já fez vários cruzeiros, foi super tranquilo, eles adoraram. Iraci, é a esposa do... Perdão. Iraci. O João aqui, ele comentou, fez uma perguntinha pra gente,
E para conhecer outras ilhas não inclusas, que nem Lesbos, é possível fazer a parte saindo de Atena antes ou depois do cruzeiro? Então, o que nós vamos planejar é assim, a parte da Turquia antes de pegar o cruzeiro e as outras ilhas que não estão inclusas, quem quiser a parte, aí nós vamos combinar e preparar toda a logística para pós o cruzeiro, tá? A gente fazer. E vai ser possível sim. Aí é aquilo que eu te falei. Como é que nós vamos fazer? Quando tiver o grupo formado, aí nós vamos fazer as nossas reuniões. Agora é online, né, por enquanto, para a gente combinar quem quer para onde, esses complementos, que outras ilhas as pessoas gostariam de conhecer, e assim, é bastante democrático o grupo, né? Então, quem quiser fazer só a parte desse cruzeiro, vai fazer. Quem quiser fazer a parte de Turquia e esse cruzeiro, faz também. E quem quer fazer, o cruzeiro, o complemento da ilha, também faz só esse complemento, tá? Maravilha. O Roberto aqui também falou que foi em 6 vezes já em cruzeiros e nada de enjoo. A minha mãe comentou que o conforto do navio é gigantesco comparado a qualquer outro tipo de passeio. A Iraci fala que ir para o quarto é praticamente só para dormir, porque tem tanta coisa para fazer dentro desses navios que você não fica parado. Exatamente, porque você tem lojinhas para você fazer compras, você tem academia, você tem sauna, tem piscina, jacuzzi, tem 17 restaurantes, tem bares para você ir, tem discoteca, então você pode pegar tanto a música agitada como você quer a música mais tranquila, tem pianos bar para você ir, tem festas no navio para você participar, além de você ter o teatro, e os shows são maravilhosos, né? Tipo o show Cirque du Soleil, para quem gosta do Cirque du Soleil, ou shows espetáculo estilo Broadway, realmente ele é fantástico, os shows. Então, toda noite você tem os shows para você assistir. Então, é assim, realmente você vai... Ainda mais a gente estando em turma, você bate papo você vai jantar. Realmente, quase não sobra tempo mesmo, para quase nada. Para dormir é muito pouco. Maravilha. A Miriam perguntou aqui pra gente. A parte da Turquia tem quantos dias a mais, por favor? Essa parte da Turquia, se for só Istambul, 3 dias é o suficiente para a gente conhecer os principais atrativos, né? De lá, a Mesquita Azul, o Palácio, né? E as principais atrações, é uma cultura muito diferente, mas aí assim, a gente vai falar especificamente sobre os complementos em outra live para não se estender muito aqui, tá? Mas assim, a gente mas vai ser bem legal também. E tem várias pessoas que já me falaram que pretende fazer esse complemento, sim. Mas assim, Maravilha. Vai ser decidido juntos, tá? Aqui eu tenho uma perguntinha então para você, Sandy. Tem algumas pessoas, eu incluso também, que ainda estão bem assustadas, assim, e com receio com relação ao Covid-19, que a gente ainda está vivendo aí nessa época de pandemia mundial. A gente ainda não consegue viajar que nem a gente viajava antes, assim, sem nenhum peso na consciência nem nada. E eu queria saber se no navio a gente tem algum protocolo de saúde com relação ao Covid e como que isso vai funcionar por lá. Tá, olha, é o seguinte, é claro que essa questão do Covid nós estamos vivendo e assim, se adaptando e respondendo às respostas a cada momento, né? A gente não tem as respostas todas, então eu vou colocar o que está sendo feito agora. Os navios, eles ficaram parados, né? E eles voltaram a navegar agora que eles tiveram autorização e segurança para voltar a navegar. E voltaram com um protocolo bastante seguro. Então, como que está sendo feito? Então, nós chegamos sempre um pouco antes no navio do embarque, é feito o teste do Covid,
Isso já está incluso na tarifa que nós pagamos, então é feito o teste e aí as pessoas embarcam, claro, os que todos deram negativo, né? Mas ninguém vai entrar com positivo, né? Então faz o teste do Covid e embarca. Dentro do navio, eles já, assim, estão tendo um rigor muito maior na esterilização de tudo, com todas as preocupações que são feitas com relação à higienização. E depois, no desembarque, também é feito também mede a temperatura e faz um novo teste para exame de Covid. Então, assim, e os navios, eles têm toda uma preocupação e querem garantir que as pessoas estejam saudáveis lá, né? A tripulação e as pessoas, todo mundo vacinado. Então, isso é alguma coisa que eles estão prezando muito porque é o negócio, né? Do navio. Então, ninguém pode pegar Covid no navio, porque senão acaba o negócio deles, né? Entendeu? Então, está tendo um rigor bastante grande na higienização de tudo. E é claro, isso é o que está sendo agora. E é claro que os protocolos eles estão sendo implantados de acordo com a situação que vai ocorrendo, né? Mas hoje já é seguro e os navios já voltaram a navegar já com esses protocolos, com essas autoridades aí já liberaram, ok? Então podemos ficar tranquilos. Ótimos pontos, maravilha. A Eli aqui também perguntou quantas paradas nesses 7 dias. Quantas paradas em 7 dias? Foi essa a pergunta dela. Tá, deixa eu ver aqui, peraí. Desculpa. Estão gostando da live, gente? Vocês podem mandar mais perguntas aí, se aparecer qualquer coisa que a gente responde por aqui, tá bom? Então, olha, dia 14, então, é Pireus, né, que a gente embarca. No dia 15 estaremos em Éfesos. Dia 16, em Patmos. Dia 15 faz esses dois, né, dia 16, Rhodes. Dia 17, Mykonos. Dia 18, Cefalônia. Dia 19, Corfu. Dia 20, Santorini. Então, são 7 paradas ou seja, nós vamos conhecer 7 destinos diferentes e cada um mais lindo do que outro. E assim, muito diferentes, vai ser muito legal mesmo, tá? O que mais? De perguntas aí. Tem mais alguma pergunta? O pessoal tá falando que tá muito bom aqui, mas sem mais perguntas por enquanto. E você, gostaria de saber mais alguma coisa sobre o navio? Olha, você já falou bastante coisa do navio, mas não sei se você sabe de algum show que vai ter por lá, alguma coisa, porque eu sempre ouvi falar desses shows de navio que são sempre muito chamativos, muito legais de assistir por aí. Então, você sabe um pouco mais sobre os shows? Se tem horários específicos do dia? Se isso não vai bater com as visitas das ilhas? Se tem alguma coisinha mais para falar a gente sobre os shows dos navios? Os shows a gente não sabe a priori, né? A gente não sabe. Mas assim, sempre os shows são à noite. Depois que o navio parte, né? Nunca é durante o dia. Os shows são sempre à noite. E esse NCL, que é o New Region Cruise Line, a gente chama ele de NCL, ele tem uma característica bem diferente dos outros navios, porque ele é o style, freestyle, ou seja, tudo é livre dentro desse cruzeiro. Então, assim, você não tem horário para o jantar, porque os outros navios você tem o primeiro turno ou o segundo turno. Esse não, você pode ir jantar a hora que você quiser. Então, você vai aproveitar a ilha, ou se você quiser assistir o show, os shows vão ter os horários e você se enquadra. Se você quer um dia no primeiro horário, outro dia no segundo horário, né? Você escolhe o dia que você quer, assim como que você também escolhe o seu jantar, né? Então, assim, não tem uma programação a priori, normalmente você fica conhecendo lá no próprio cruzeiro, a programação, mas assim, o que eu posso garantir é que cada dia é um espetáculo diferente do outro dia e cada um dia é mais surpreendente do que o outro ainda, tá? Eu vou mostrar aqui algumas imagens do navio, né, para o pessoal poder ver. A Sueli aqui perguntou, preciso ter passaporte, visto, alguma coisa?
Sim, você vai precisar do passaporte com pelo menos 6 meses de validade, assim, antes de vencer, né? Mas toda essa parte nós orientamos, nós também cuidamos de passaporte. No caso da Grécia não precisa de visto, mas nós temos também o departamento de visto que nós oferecemos, né? Então, porque nós temos todos os produtos de viagem, né? Então, para a Grécia você só vai precisar do passaporte e só, né? Nesse momento, sim. Aí, vacina, essas coisas que a gente vai ficar sabendo também mais para frente, né? Mas, com certeza, toda a parte de documentação, nós ajudamos e acompanhamos isso dos passageiros. Inclusive, para comprar as passagens aéreas, tudo, a gente solicita o passaporte, porque nós conferimos a validade, porque às vezes a pessoa está lá com o passaporte e esquece de olhar, acha que está dentro da validade e o passaporte está vencido, né? Então, a gente sempre confere tudo isso. Então, precisa do passaporte, o visto não precisa, tá? A Eli aqui perguntou também sobre coisa boa, sobre comida. Sim. Quantas refeições estão inclusas no pacote do navio e se águas e sucos também são inclusos? Olha, é o seguinte, quem tem uma tendência a engordar um pouquinho, eu já recomendo assim começar uma dieta um mês antes, porque com 7 noites e 8 dias, pelo menos 3 quilos a gente acaba ganhando no navio. Porque são praticamente 20 horas de refeição livre, então você tem lanchonete, você tem 17 restaurantes, você tem café da manhã, você tem restaurante, você tem o restaurante sempre o buffet e você tem o restaurante à la carte que você tem direito aí também. Aí você tem a entrada, prato principal, segundo prato, sobremesa, tudo isso. E a gente fez um cruzeiro que tinha um colega nosso que ele participava desse, aí ele ainda ia fazer um complemento no buffet. Que ele acha, mais tarde. Aí tem a ceia, tem um lanchinho, né? Então, é assim, todas as refeições, elas são inclusas. As bebidas, elas não são inclusas. Aí você tem duas opções. Ou você compra o pacote de bebida, e aí você tem a bebida à vontade durante todo o cruzeiro, ou você vai pagar só pelo que você consome. Na realidade, aí cada um tem que fazer o seu balanço, que assim, se é uma pessoa que não bebe realmente quase nada, realmente compensa, mas se a pessoa beber um pouquinho, já compensa você ter o pacote, porque o pacote, primeiro, quando você compra, ele também vai entrar nesse parcelamento de 12 vezes, e quando você compra a bordo, primeiro, você vai pagar à vista, você vai ter que pagar no cartão de crédito, isso já vai ter o IOF de 6%, porque é uma compra internacional. Além disso, você tem 15% que é colocado de taxa de serviço. Então, quando você compra antes, você não tem nada disso. Além do que aí você vai beber à vontade, né? As bebidas, elas são servidas. Você pode pegar tanto na piscina, quanto na sua cabine, como nos restaurantes, como no barzinho onde você quiser. Você tendo a bebida, ela é ilimitada, tá? Quando você fala de pacote de bebida, Sandy, você está falando de qualquer tipo de bebida ou bebidas alcoólicas em específico? Não, é alcoólicas, é sucos, existe os tipos de pacote, então normalmente até $15, até aí a cada um, mas assim, sempre vai ter cervejas, com certeza, os destilados, suco, água, isso tudo está incluso no pacote de bebidas, tá? O Paulo perguntou aqui pra gente como que é a internet a bordo. Você tem uma informação sobre isso? Então, 240 minutos nesse cruzeiro, né, NCL, cada cabine vai ter direito a 240 minutos para usar durante todo o navio. Isso já vai estar incluso na cabine, né, no upgrade da cabine. Ou você pode também comprar, adicionar um pacote de internet, tá? Realmente, tô vendo uma falando aqui que tá amando tudo. Você vai amar mais ainda se você for, Sueli. Tô vendo aqui. Eu acho que compensa você ter o pacote.
Além disso, tem também, gente, além desses restaurantes, temos também nos navios sempre uns restaurantes especialidades, que também vale a pena, pelo menos umas 2 noites, reunir os amigos e ir no restaurante especialidades, porque tem, por exemplo, tem italiano, japonês, tem... depende de cada navio, né? Tem várias, depende do que cada um gosta, mas você vai porque é uma coisa diferente também para você ir. É como se você fosse mais uma noite num outro restaurante, o RCI fora. Então também é legal. Mas os restaurantes especialidades, eles são à parte, eles não são inclusos nesse pacote, tá? Mas todos esses, mesmo sem ser uma especialidade, você também vai ficar muito bem servido, tendo, no que já está incluso no navio, né? Tá. Ok? Então, deixa eu só mostrar aqui, olha, por exemplo, isso aqui é a parte do navio, que nós temos o cassino. Então tem um cassino para quem gosta de jogar ou cassino para quem vai só se divertir, fazer uma gracinha lá, uns $10, né, para tentar arriscar a sorte. Então isso também é possível, né? Então você tem o cassino, que faz parte da diversão, né, do navio. Você tem aqui o teatro. Então, ó, aqui a entrada do teatro, ó, você pode ver o luxo que né? Então a gente tem aqui. Ó, aqui é uma das áreas para você bater um papo, ficar vendo o mar em qualquer momento. Ó. Aqui é a área externa da piscina, então para poder ver. Aqui é a academia, que com tanta alimentação é importante também se exercitar, né? Aqui é a parte de lojinhas para os que gostam de consumir, né? Os consumistas, tem aqui as lojinhas e sempre tem o dia da oferta, do preço, que vale a pena aproveitar as ofertas. Então, a gente recomenda, tá? Para quem gosta de fazer compras. Muito embora todo dia você sai, né, do navio. E aí você também vai comprar as lembrancinhas da região, vai aproveitar também o destino nesse aspecto, né? Aqui é um dos restaurantes, para vocês terem uma ideia, né, de como é. Separei algumas imagens, né? Aqui é uma parte de pianos bar. Aqui é uma parte de uma cabine, tá? Com varanda. Então, você vê que essa cabine, ó, tem muito espaço, uma suíte. Aí você pode sair fora e ainda sentar lá, bater um papo, beber alguma coisa. Então, essa aqui é uma cabine, tá? Essa aqui é uma cabine também com varanda, tá? Então, nós temos as cabines internas, né? Então, no navio pra mim, nós a tela temos... ficou preta aqui, Sandy. Não, é que eu voltei já, né? Que terminou. Então, você tem as cabines internas e as cabines com varandas. As cabines você pode utilizar, digamos, a cabine você pode ser para 2 pessoas, 3 ou 4 pessoas também. Tá? Então não precisa ser. E tem a cabine também individual. O NCL tem cabine individual para a pessoa. Mas sempre mais econômico em dupla, né? Quando é uma cabine dupla, ela é mais econômica, tá? Então esses são os principais pontos. Então, assim, é diversão no navio, é vista maravilhosa o tempo inteiro, mesmo se você for ficar numa... E tem também as cabines mais exclusivas, com espaços mais exclusivos, né? Tem isso também no próprio navio, né? Mas você pode ir no pôr do sol, sentar ali nos decks, né? Pedir alguma coisa e ficar batendo papo, você vai tendo aquela vista incrível, incrível, que vai ficar na memória para sempre. Com certeza. Ok, gente? Então, Maravilha. As principais comentários. Aí, assim, a gente está à disposição, todo mundo tem o nosso WhatsApp, aí vai batendo papo, fazendo perguntas, vai se programando e vamos nessa viagem que vai ser muito legal. Mais alguma pergunta aí, Péricles? Aqui não, Sandy. Tá. A gente pode ir para o encerramento mesmo. Então tá bom, então vou agradecer muito a participação de todos vocês que vieram aqui nos prestigiar nessa live. O Pérez também, quero agradecer muito a ter aceito a vir aqui comigo hoje para a gente participar
dessa atividade, né? E quero dizer a vocês que com certeza vai ser muito legal. Espero vocês aí para a gente formalizar e embarcar nessa o ano que vem já, se Deus quiser, com tudo já sem pandemia. Tá bom? Então tá, um abraço. É isso, gente. Obrigado aí por participar também. Foi uma honra participar dessa primeira live aí da ATZ e espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só procurar a Sandy aí, procurar a ATZ, pode mandar mensagem no Instagram, pode procurar outros meios de se comunicar com a gente e a gente vê vocês numa próxima live, provavelmente. Legal, gente. Tchau, vocês. Obrigada. Um beijo a todos. Valeu, pessoal. Bom final de semana aí. Meu Deus! Finalizou. Desconectado. Bom, tem uma programação. Aí, boa. Caiu a live aqui.